Dispensa realizada. O empregado já não está mais em contato com o gestor, com o empregador. E agora acabou tudo? Não! Agora que vem um momento muito importante que a maioria das empresas se esquecem. No momento em que ele vai assinar a rescisão, que ele vem para estar recebendo os seus direitos, que já se passou um tempo desde a saída dele, ele já está um pouco mais calmo, aceitando as coisas melhor. Neste momento é fundamental que você aplique uma entrevista de desligamento. Exatamente. Você não fez uma entrevista de contratação? Agora é o momento da entrevista de desligamento, simples assim. E como é que acontece essa entrevista de desligamento? Esta, da mesma forma que a entrevista de contratação foi aplicada pelo RH, ela também é aplicada pelo RH. Por que ela é aplicada pelo RH e não pelo gestor? Você já parou para pensar que ele pode estar disposto a denunciar algum assédio que ele sofreu desse gestor? Ele pode estar disposto a denunciar, inclusive a trazer provas de algo que moralmente esse gestor possa ter feito em relação a ele? Pois é, essa entrevista de desligamento não pode ser feita pelo gestor, ela é feita pelo RH, DP, e eles vão aplicar e vão perguntar o quê? Como foi o período que ele trabalhou lá? O que ele sugere que a empresa pode melhorar? Quais são as considerações que ele faz de cada um dos benefícios da empresa, do horário de trabalho, da equipe, da forma que ele ficou nessa empresa durante todo esse tempo? Este é o momento em que você vai poder explorar tudo isso com este funcionário e também explorar como era a relação dele com o gestor. E qual que é a utilidade dessa entrevista de desligamento? Ela serve para tudo. Ela vai te trazer números, ela vai te trazer indicadores. E se tem várias pessoas neste momento falando do mesmo gestor e você começa a planilhar todas essas informações, alguma coisa está acontecendo. Se tem várias pessoas falando que a conduta dele é de uma determinada forma, não tem outra maneira a não ser acreditar na maioria das pessoas. E por que a entrevista não é aplicada no momento em que ele sai? Porque talvez naquela hora ele pode estar nervoso, com raiva da empresa, uma série de fatores que não vão contribuir para o sucesso da entrevista de desligamento. E eu sei que em alguns casos a pessoa está com raiva até mesmo depois. Mas fique atento, porque ela pode exagerar um pouco naquilo que ela está falando, mas dificilmente ela vai trazer um monte de mentiras. Mesmo porque, se ela trouxer um monte de mentiras, tudo que se falou daquele setor, daquela empresa, daquele gestor, está planilhado. Então, vai sair da linha, sabe? Vai sair da curva, se tudo aquilo que ele falou for mentira. Mas se ele simplesmente aumentou, exagerou um pouco, vai ser um indicador de que sim, aquilo é verdade e algo precisa ser feito. Neste momento, você vai ter muito conhecimento sobre a atratividade da sua empresa e também sobre a sua capacidade de retenção e como melhorar a sua capacidade de retenção. Por isso que a entrevista de desligamento ela é feita em qualquer circunstância, não somente quando você dispensa a pessoa, quando você demite a pessoa, mas ela é feita também quando a pessoa pediu dispensa. A pessoa pediu para sair da empresa. Este é o cenário mais favorável, porque se ela pediu para sair, ela vai querer entregar tudo o que está acontecendo lá dentro. E não veja isso como sendo críticas, veja isso como sendo oportunidades de melhoria. Eu me lembro de um caso de uma empresa numa cidade aqui próxima que nós atendemos e começamos a aplicar, uma empresa com bastante funcionários, 1.200 pessoas, e nós começamos a aplicar justamente a entrevista de desligamento. E nós conversamos com uma boa parte das pessoas que já estavam desligadas e alguns que ainda estavam dentro da empresa para coletar informações sobre o clima, como era a empresa, e vocês não vão acreditar no que a gente descobriu. Que uma empresa deste tamanho, com essa quantidade de funcionários trabalhando em 3 turnos, ou seja, mais ou menos 400 funcionários em cada turno, tinha 5 bebedouros, isto mesmo. E os bebedouros, eles ficavam em lugares completamente distantes uns dos outros, espalhados pela empresa. Eu peguei o meu celular, cronometrei o tempo e contei quanto tempo eu levava para chegar num bebedouro mais próximo. 8 minutos. Aí eu fui para outra direção, outro setor, cronometrei 6 minutos, cronometrei de novo, 12 minutos,
não tinha um bebedouro próximo de uma boa parte de pessoas. Nós fizemos uma conta simples de quantas pessoas precisavam caminhar e nós descobrimos que aquela empresa estava assim, entregando e deixando de bandeja meses de trabalho. Ou seja, você vai somando 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, mas o tempo que você paga falar com os amigos no caminho. As pessoas estavam desperdiçando um tempo enorme por causa de bebedouros e existia uma legislação da Anvisa que proibiu o uso de garrafinha de água. Então, se você está pensando por que a empresa não dava garrafinha, sim, ela dava antes, mas como eles utilizam produtos que ficam abertos da embalagem, a legislação proibiu o uso de garrafinha de água. E aí eles estavam com esse tempo desperdiçado, esse tempo ocioso, que quando esses indicadores mostraram para essa empresa, imediatamente compraram mais 20 bebedouros. Qual é o custo de um bebedouro? Pensa bem, qual é o custo da pessoa permitir com que os funcionários ficassem totalizando meses sem trabalhar? É muito grande, é muito alto. Então, às vezes, a gente está fazendo economia de uma coisa e a gente não vê. E é um ponto cego da empresa. Não é que eles tinham miséria de comprar bebedouro. É que realmente era um ponto cego. Eles não tinham percebido. E a entrevista de desligamento começou a apontar essa resposta, que fez com que nós começássemos a pesquisar com os funcionários que estavam ali sendo contratados, e eu mesma fui medir qual era a distância dos bebedouros. Alguns setores eram muito próximos, mas outros setores, uau, era longe a beça e a pessoa precisava caminhar. Entrevista de desligamento é rico, é tudo, é indicador. Como sempre dizia Peter Drucker, nós podemos fazer a gestão de tudo aquilo que nós podemos medir. E se você começar a medir os motivos pelos quais os seus empregados estão saindo, seja porque você os dispensou ou seja porque eles pediram a conta, você vai poder fazer a gestão de todos esses fatores. Você vai começar a ter muito mais informações sobre quem contratar. Se você observa que as pessoas que saem de um determinado setor são pessoas mais velhas ou pessoas mais jovens, pessoas com mais escolaridades ou com menores escolaridades, pessoas que têm determinado perfil de trabalho e os motivos das dispensas, você vai começar a descobrir quem é o perfil da pessoa ideal para você contratar. E dessa forma você vai ter muito mais sucesso e assertividade nas suas contratações. Afinal de contas, ninguém contrata para mandar embora, mas às vezes a gente tem que mandar embora. E você precisa estar preparado para esse momento tão importante na vida da empresa e na vida do empregado.